No último dia 17 de junho de 2020, o príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand, afirmou em conferência online do Itamaraty que não existe racismo no Brasil. Inclusive, se autoproclamar alguma coisa tá bem na moda na América Latina, e é por isso que eu estou me autoproclamando o rei do seu coração. Se você está se perguntando quem é o autoproclamado príncipe imperial do Brasil, Dom Bertrand, ele é trineto de Dom Pedro II e bisneto da princesa Isabel. Apesar de ser ele quem aparece mais na mídia para representar a Casa Imperial do Brasil, não é ele o sucessor do trono brasileiro, e sim seu irmão, o Dom Luís, que seja por motivos de personalidade ou por motivos de debilidades físicas, ele não gosta de aparecer muito na mídia. Quem faz esse papel é justamente seu irmão, Dom Bertrand, que tenta utilizar a sua exposição na internet e em diversos veículos de TV para manter a família real minimamente relevante na discussão política e pública do Brasil. A família real brasileira ela voltou a ter uma certa notoriedade nas manifestações de 2013 e depois nas manifestações de 2016, onde eles se colocaram muito próximos do crescente conservadorismo de direita brasileiro. Anteriormente a isso, eles tiveram uma certa notoriedade com o grande público brasileiro durante um plebiscito de 1993, em que a população brasileira poderia votar em qual forma de governo eles gostariam de ter, podendo escolher entre a república e a monarquia. Esse plebiscito foi possível por causa de uma emenda constitucional feita durante a Constituinte de 1988 por um deputado chamado Cunha Bueno, que era ligado a diversos grupos pró-monarquia no Brasil. Para a tristeza dos monarquistas, eles não ganharam muitos votos. Eles receberam algo em torno de 10% dos votos apenas, sendo que o seu movimento caiu novamente em um limbo. Uma coisa que deve ser notada é que no Brasil existem diversos grupos pró-monarquia, que por mais que eles discordem em relação a algumas questões, o que une eles é o desejo de uma monarquia parlamentarista no Brasil. Normalmente, quando a gente fala isso, a gente pensa no modelo monárquico da Inglaterra, mas aqui no Brasil seria uma coisa completamente diferente. A ideia desses grupos monarquistas e da própria família real em si, e que inclusive fez parte da propaganda deles no plebiscito de 93, é que o Brasil seja uma monarquia parlamentarista, mas que tenha o seu poder moderador. O poder moderador foi criado por Dom Pedro II, que foi considerada a primeira Constituição brasileira, que foi redigida completamente por ele. E o que seria esse poder moderador? Você teria a normal separação dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, mas seria papel do imperador moderar, ou seja, controlar todos esses outros poderes. Uma coisa interessante nos ideais desses grupos pró-monarquia no Brasil e da própria família real brasileira em si, é que para que esse poder moderador, para que essa monarquia parlamentarista funcione, eles confiam completamente na imparcialidade do imperador, que seria uma pessoa que só se interessaria pelo povo brasileiro, em que ele não teria, em outras palavras, rabo preso com nenhum partido político ou organismo ou pessoa política. Mas essa própria teoria deles vai por água abaixo, uma vez que a própria família real brasileira, representada pelo Dom Bertrand, se afirma como sendo um católico conservador que acha que a religião oficial do Brasil deveria ser a católica, que todas as famílias deveriam ser baseadas em um ideal de família conservador, com o pai, a mãe, os filhos, sendo que o pai que deve mandar em toda a família, assim como Deus, na fala dele, comanda o universo. Além disso, eles têm um ódio extremo às esquerdas, a qualquer tipo de esquerda. Então, num possível governo deles, numa possível monarquia deles, eles já deixaram bem claro que o pensamento de esquerda não vai existir no Brasil. Outro argumento muito utilizado pelos grupos pró-monarquia seria justamente a instabilidade da República Brasileira. Na visão dessas pessoas, a presença de um imperador ou de um rei traria automaticamente de volta a estabilidade para o nosso país. Muitos desses grupos, inclusive, veem a presença do imperador e de um rei como uma vontade divina.
Mas essa confiança na independência e na imparcialidade do imperador é uma coisa um pouco estranha, uma vez que os próprios postulantes a monarcas do Brasil são extremamente conservadores na religião e em costumes sociais. Ou seja, eles seriam imparciais dentro de visões e questões políticas que eles concordam. Isso quer dizer que eles gostariam de um país, de um Brasil monarca, em que existissem pessoas que concordassem com eles e pessoas que concordassem muito com eles. E por fim, se você for procurar, pesquisar alguma coisa, você percebe que a Casa Imperial do Brasil não tem um plano econômico, político e social específico para o país. Eles querem retornar ao poder, e se você acha chato uma pessoa que reclama sobre o golpe de 2016, você vai achar muito chato ter que escutar qualquer fala de um membro da família real ou de um grupo pró-monarquista, uma vez que eles reclamam do golpe republicano há 130 anos. Dom Bertrand afirmou que não existe racismo no Brasil, mas eu gostaria de lembrar a ele que o que não existe aqui de verdade é a monarquia. Mas, chatices à parte, eu queria muito saber o que vocês pensam sobre a existência de uma família real brasileira e qual seria o verdadeiro papel deles nos dias atuais. Escreve aqui nos comentários pra mim que eu quero saber o que você pensa sobre isso. Além disso, curta e compartilhe. No mais,